Deus, aleluias. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Igreja, Deus assentou uma palavra no meu coração. Eu não quero fugir do tema da campanha. Abra vossas Bíblias, por gentileza. Livro de 2 Timóteo, epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo até o versículo tema da campanha, amém? Glória a Deus. Enquanto você localiza, eu externo minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aos meus pastores, pastor Gabriel, pastora Márcia, também ao nosso co-pastor Nilton, a todos os obreiros. Deus vos abençoe. Minha esposa não está me acompanhando hoje, mas deixou a paz para a igreja, amém? Amém. Quero agradecer também as ovelhinhas do Senhor ali do Jardim Veneza que vieram interceder. Cailane, Thalia, Deus abençoe. Todos encontraram a igreja? Amém. Meu irmão Jonas também está ali, oh glória. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 2 em diante. A Timóteo, meu amado filho. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, mas o efeito da palavra é o mesmo, amém, igreja? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Continue sobre os seus pés e abra sua Bíblia também em Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. E deixa ela aberta, se possível, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai. Assim como o Senhor, meu Pai, concede a oportunidade, eu peço que o Senhor possa conduzir a cada palavra, Senhor. Como desde o início o Senhor está na direção desse culto, ó Pai, e já tem falado conosco, Senhor, nos louvores e nas oportunidades. Continua, Senhor, a fazer o teu querer e a tua vontade, porque a palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Cerca esse ambiente, ó Deus, com uma aliança de fogo, Pai. Do altar à porta vai tomando a cada vida, Senhor. Vai renovando, vai ativando, Senhor da glória. Vai jogando por terra toda frieza, tristeza, meu Pai, tudo aquilo que veio para impedir a adoração do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, meu Pai, nós decretamos que já foi despedaçado. Continua na direção, ó Pai. Em nome de Jesus, a igreja que crê diz amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Glorifica o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor, igreja, a qual foi proposto nesse tempo, despertando o dom que há em ti. E quando eu cheguei no culto hoje e o nosso pastor estava orando, Deus confirmou aquilo que ele já tinha depositado ao meu coração, pastor, quando eu estava vindo do trabalho. O nosso pastor, ele estava orando e falando que o Deus do passado, ele é o mesmo. O mesmo Deus do princípio, da criação, do haja, ele continua o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
o Deus de José, o Deus de Daniel, de Ananias, Azarias e Misael. A palavra vai dizer que Paulo agora vai escrever algumas cartas ou epístolas contendo ensinamentos, orientações e também advertindo sobre alguns assuntos a qual aconteciam na igreja primitiva. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele vai escrever 3 epístolas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Na primeira epístola a Timóteo, a quem Paulo se refere como seu filho amado, ele vai dar orientações a Timóteo, para que Timóteo ele viesse fugir das doutrinas enganosas que estavam sendo implantadas na igreja, sobre os falsos ensinamentos, sobre falsos costumes. E apóstolo Paulo, preocupado com o seu pupilo, com o seu discípulo, com o seu filho amado, ele vai deixar orientações. Paulo, ele vai conhecer a Timóteo em uma das suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária à Ásia Menor. Ele vai ouvir na região o testemunho que a igreja dava sobre um jovem, servo do Senhor, e vai chamar a atenção de Paulo para aquele jovem. E Paulo, por sua vez, vai fazer um convite a ele, vai começar a doutriná-lo, vai começar a ensiná-lo, vai começar a discipulá-lo. Porque antes da gente ser chamado de pastor, a gente tem que ser chamado de discípulo. Antes de ser evangelista, de ser presbítero, de ser missionário, somos discípulos, somos servos, somos cooperadores. E Paulo vai chamar Timóteo para se unir a cooperar no reino. A palavra vai dizer que alguns ensinamentos vão ser passados. Bem sabemos a história do apóstolo Paulo, o pregador dos gentios, a qual passou grande parte da sua vida, do seu ministério, em prisões. Passou por várias adversidades e situações. Por um determinado tempo, Timóteo vai estar com Paulo. Data-se, se formos pesquisar, que foi escrito a primeira epístola a Timóteo 63 depois de Cristo, e a segunda epístola a Timóteo 64 depois de Cristo. Então entendemos que dentro desse contexto há um intervalo de 1 ano entre uma epístola e outra. Na segunda epístola a Timóteo, a palavra vai dizer que Paulo, ele pressente que o seu dia está chegando, que a sua morte é próxima. E mesmo Paulo preso, e mesmo Paulo sabendo daquilo que haveria de acontecer com ele, a palavra vai dizer que Paulo vai escrever uma epístola e vai direcionar o seu filho amado. E nessa segunda epístola, a palavra diz que Paulo vai exortar a Timóteo. E quando nós falamos da palavra exortar, aprendemos no culto ontem, Paulo vai animar Timóteo. Coloca a mão no ombro desse irmão com todo carinho, chacoalha ele aí. Paulo vai despertar Timóteo. Paulo vai dar um chacoalhão em Timóteo. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala para ele: se mexe, Timóteo. Timóteo, um jovem pastor. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, uma igreja conhecida por preservar a sã doutrina, o ensinamento da palavra genuína, a fugir dos maus costumes. Só que também vai dizer que em determinado ponto da caminhada, o primeiro amor vai se esfriar. Em determinado ponto da jornada, o primeiro amor vai adormecer. E a Bíblia nos relata que Paulo está perto da sua morte. Só que Paulo é pai. Paulo é tutor. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem um tutor. Você tem um pai. Oh, glória a Deus, aleluia. O mesmo pai que me gerou e que te gerou vai te sacudir hoje.
A palavra diz que Paulo agora ele vai fazer menção e vai dizer que ele dá graça por Timóteo. Paulo vai se lembrar dos seus antepassados. A palavra diz que Paulo ele faz lembrança nas orações dia e noite, ou noite e dia. Paulo também vai relatar que se lembra das lágrimas, porque o evangelho é lágrima. Só que aqui nós temos dois tipos de lágrimas, porque muitas vezes nós estamos chorando para fazer alguém sorrir. Muitas vezes o evangelho vai fazer a gente sangrar para alguém viver. Muitas vezes o evangelho vai fazer a gente ser abandonado para alguém ser abraçado. Muitas vezes o evangelho vai fazer a gente ser deixado para trás para alguém ser alcançado. E Paulo vai dizer que ele se lembra das lágrimas, porque todo pai sabe quando o filho chora e quando o filho sorri. Mas nem toda lágrima no evangelho é de tristeza. Nem toda lágrima no evangelho é só por sofrimento. O próprio apóstolo Paulo, em uma das suas oportunidades, ele escreveu: eis que sou instruído a viver tanto na bonança quanto na escassez. Eu sei me comportar quando eu tenho, quando eu não tenho, quando me abraçam, quando me desprezam, quando sorriam, quando me acusam. Eu estou instruído. Mas como que eu sou instruído? Pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, o amigo fiel, o consolador, o companheiro, o mediador, o meu e o seu, que nos abraça, que nos refugia, que nos acalanta, que no momento da angústia Ele vem e nos abraça e nos faz sentir como no ventre da nossa mãe, seguros no meio da tempestade, seguros dentro da fornalha, seguros na cova do leão. É o Espírito Santo nos confortando, é o Espírito Santo nos abraçando, é o Espírito Santo nos dando força. E eu estou sentindo Ele aqui. O apóstolo Paulo vai exortar a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, e na sua personalidade impressa um traço, que era a timidez. Tem pessoas que são extrovertidas, introvertidas. Tem gente que é para frente, tem gente que é mais contido. Timóteo era um jovem tímido, mas um jovem de fé, mas um jovem instruído na palavra. Timóteo sofria de uma enfermidade que atingia a sua região estomacal. Então Timóteo sofria constantemente com dores na região do seu estômago. A palavra vai dizer que quando o apóstolo Paulo ele vai escrever essa epístola, e toda vez que a gente exorta alguém, que a gente anima alguém, é porque essa pessoa se encontra triste, porque essa pessoa se encontra para baixo, porque essa pessoa se encontra em dúvida da sua própria existência, personalidade, chamada ou característica. E o Senhor ministrou algo ao meu coração, e por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20. Porque antes da imposição das mãos, aonde vai ser ativado ou despertado aquilo que já havia em Timóteo. Porque tem culto que a gente vem para receber, mas esse culto Deus vai ativar, porque Ele já deu, Ele já entregou, Ele já colocou aqui dentro e aí dentro de você. E a palavra vai dizer no versículo 20:
20 de Lamentações 3: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. 21. E olha o que o 22 vai dizer: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ou na tradução da sua Bíblia, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E aqui eu começo a ministrar essa palavra. Enquanto o nosso pastor orava acerca do Deus do passado, o Senhor ministrou o meu coração. A palavra vai dizer que apóstolo Paulo, em determinada vez, irmão Cláudio, ele vai fazer menção da mãe e da avó de Timóteo. A mãe de Timóteo era judia e seu pai grego. Então entendemos que Timóteo nasceu dentro de um lar dividido, ou dentro de um lar em conflito, porque sabemos que os costumes gregos, eles eram opostos aos costumes dos judeus e, por sua vez, às suas leis. Mas a palavra vai dizer que a mesma fé que habitou na sua avó Loide, Paulo tinha certeza que também habitava em Timóteo. Aleluia. E quando eu falo de avó, eu me reporto ao passado, porque muitas vezes, para ativar aquilo que nós recebemos no presente, nós precisamos nos reportar ao passado, porque tudo que se manifesta no presente teve um início no passado. O mesmo Deus que acalmou a tempestade no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 em diante, ele também foi manifesto lá atrás. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque a palavra do Senhor diz que houve um diálogo no livro do Gênesis, dizendo: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o Deus do passado já conversando com o nosso Cristo do presente. Aleluia! Eu estou sentindo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vai exortar Timóteo, para Timóteo se lembrar da fé, dos tempos áureos, dos tempos de fervor em que a chama estava acesa. No contexto de Lamentações capítulo 3, versículo 21, 22, sabemos que o profeta Jeremias, ele se encontra entristecido, desolado, por causa da invasão babilônica, aonde o povo está cativo, aonde a cidade está destruída, aonde o cenário é de adversidade, e ele está se lamentando. Mas a palavra vai dizer, onde nós lemos: todavia lembro-me do que pode me dar esperança. E nessa noite eu quero pregar para você um Deus de esperança, um Deus de restauração, um Deus que no meio da tempestade, quando o vento é contrário, ele caminha na nossa direção. Um Deus que quando você está na fornalha ardente de fogo, a única coisa que se queima é as cordas que te amarram. E nessa noite, pelo poder da palavra e do Espírito Santo do Senhor, toda amarra no mundo espiritual está sendo queimada, está sendo desfeita. Tem libertação para tua mente, tem libertação para o teu coração, tem libertação para tua casa, para tua família. Enquanto você for fiel, a chama não te queima, as águas não te submergerão, o vento não vai te causar medo, o leão não vai tocar em você, o gigante pode até gritar, mas ele já caiu em nome de Jesus. Entenda-se que Timóteo, ele se encontra num momento de tristeza, pastor. Talvez pela sua
condição física, pela condição da sua saúde, talvez pelo medo da perseguição, a qual já acontecia na igreja, talvez por ele ver o que o seu pai na fé passou, ele falou: Senhor, será que eu vou suportar isso? Mas Paulo vai dizer a ele que ele não se envergonhe das prisões dele. Paulo vai dizer: não se envergonhe das minhas prisões, mas antes se alegre, que é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque toda dor tem propósito, toda perseguição tem propósito. Oh, glória a Deus, aleluia. O mundo te persegue para te matar, para te destruir, mas quando você está na presença, estão te perseguindo e Deus está abrindo o mar vermelho. Estão te perseguindo e Deus está encerrando o faraó e seus cavaleiros. E a palavra vai dizer que Jeremias se encontra entristecido, assim como Timóteo. Cenários diferentes, mas sentimentos parecidos. Só que eu olho para dentro da Bíblia e eu vejo grandes homens de Deus, que grandes coisas Deus operou através da vida deles. Isso aqui tem direção. E nós vemos homens que viu fogo descer do céu. Porque quando a tristeza vem, minha pastora, quando o abandono vem, quando o dedo se levanta, eu vou mudar a frase, quando a mão que era para estender e te chamar faz você se afastar. A palavra diz que quando Moisés está pedindo a morte, meu pastor, quando Moisés está dizendo eu vou, aí o Senhor se manifesta. E a palavra diz, minha pastora, que Deus fala assim: Moisés, eu vou falar do Espírito que está em você, pode chamar 70. Isso daqui é para quem está duvidando da própria chamada. Isso daqui é para quem está querendo desistir. Isso daqui é para quem está se achando incapaz, desprezado, jogado de lado, dizendo: ninguém quer ficar perto de mim. Mas Deus está dizendo: não é sobre quem eu vou colocar do teu lado, mas é sobre o que está em você que eu vou dividir com eles. E Deus, Ele falou para mim vir aqui pregar para uma pessoa. E eu vou pregar. Deus falou: Moisés, junta 70. Que o que está em você, eu vou repartir com eles. E sabe qual que é o problema da tristeza? Que muitas vezes a gente esquece do que está na gente e está até pedindo para quem não tem para dar. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: já está aí dentro. Está adormecido, mas está aí dentro. Talvez a tristeza, a frustração, talvez a queda, talvez a adversidade fez você se esquecer. Mas o Deus do passado, Ele está aqui no presente para te lembrar que o que Ele colocou dentro de você ainda está vivo aí. E vamos de Bíblia? O que estava nele é dividido por 70. Só que eu olho para 1 Reis capítulo 19, do versículo 4 ao 10. Elias restaura o altar. Elias arruma a lenha, corta o sacrifício, enche o rego de água. E Elias vai orar a Deus. Elias está cheio. Elias está igual Timóteo quando começou. Pode mandar 450 aqui, eu vou dar conta. Jesus é comigo. Essa fase da restauração do altar é Timóteo quando começou. Está cheio da unção. Está dizendo que não vai chover segundo a palavra do Senhor, não chove. É alimentado por corvo. Bebe do ribeiro. Vai para Sarepta. Multiplica o azeite da viúva.
glória a Deus, aleluia. Ele está cheio, ele está igual Timóteo no começo da fé. Ele está dizendo: papai está na minha frente, eu estou na palavra. Pastor Lucas, aí Deus derrama fogo, lampe tudo, altar, sacrifício, água, e dá uma ordem: pode acabar com os profetas de Baal. Não fica minha pastora, porque às vezes tem coisa que a gente não precisa pôr a mão, a gente só precisa deixar Deus responder. Às vezes a gente não precisa falar, a gente só precisa restaurar o altar, a gente só precisa cortar o sacrifício, a gente só precisa sentar a lenha, a gente só precisa pôr água, dobrar o joelho e orar. Porque o interessante é que Elias, ele não está falando com os profetas, ele falou quando ele estava adorando a Baal, mas quando Elias ele está restaurando, ele só está falando com o Pai. Porque restauração não é quando eu falo com o homem, restauração é quando eu falo com o Pai. Porque quando eu falo com o homem de restauração, ele fala que não vai dar certo. Mas quando eu falo com o Pai, ele fala: vai, filho, vai, filha, que eu estou contigo. Se é para restaurar, como eu restaurei a humanidade, como eu fiz, não é construir a água, glória a Deus, aleluia. Eu vou restaurar, eu estou restaurando, eu estou trabalhando, eu estou agindo. Porque a restauração ela não começa em nós, ela começa no altar. Porque tem vezes que a gente foca tanto em se reconstruir, que a gente esquece que tem que reconstruir primeiro o altar. E eu estou falando desse aqui, ó. Porque às vezes a gente se reconstrói por fora, mas o coração está quebrado por dentro. Mas o mesmo Deus que restaura por fora, Ele está restaurando por dentro hoje. E depois de tudo isso, Elias agora ele vai se encontrar com Timóteo, porque a palavra fala que ele vai receber uma palavra. Porque muitas vezes uma palavra faz a gente esquecer do Deus do passado, do Deus que trazia carne no bico do corpo, do Deus que tinha água no ribeiro, no Deus que derramou fogo do céu, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus que fecha a boca do leão, no Deus que faz um filho que foi vendido pelos irmãos se tornar governador, quando nem cargo de governador tinha no Egito. Porque quando Deus quer honrar, restaurar, Ele até cria cargo onde não tem, mas Ele honra os seus. Deus vai honrar. Você acha que a cisterna, você acha que a prisão, você acha que a perseguição na casa de Potifar está sendo em vão? Tem propósito. E sabe por que Deus permitiu ele fazer tudo isso? Para ele mostrar para quem vendeu, para ele mostrar para quem apontou, para ele mostrar para quem perseguiu, que o que fazem comigo jamais vai determinar o que eu sou perante Deus. E eu já estou finalizando. Meu Deus. A palavra diz que ele recebeu uma palavra, minha pastora. E ele se afastou. Ele se sentou debaixo do pé de Zimbra. E no seu ânimo, ele pediu a morte. Moisés no ânimo pediu a morte. Timóteo talvez no seu ânimo queria parar. Elias no seu ânimo pediu a morte. Isso aqui é resposta de Deus, meu pastor. Porque enquanto você está pedindo a morte, Deus está enviando o pão. Enquanto você está pedindo a morte, Deus está enviando água. E você até recebeu, você comeu, você bebeu. Mas por causa da perseguição, você voltou para debaixo do pé de Zimbra e dormiu de novo. Enterrou o dom, a chamada, dizendo: eu não vou fazer mais nada porque ninguém me aceita. Mas
Deus está dizendo, Deus envia o anjo, irmão Cláudio, e Deus vai lá e chacoalha igual Paulo chacoalhou a Timóteo. Levanta, come e bebe, porque longa é a caminhada. É Deus dizendo para quem achou que ia parar, é Deus dizendo para quem achou que ia fechar, é Deus dizendo para quem achou que ia desistir, é Deus dizendo para quem achou que ia se suicidar: você vai continuar. Estou enviando pão, estou enviando água, estou enviando anjo, oh, glória a Deus, aleluia. Você vai prosseguir, você não vai parar não, você vai adiante, a igreja vai adiante. Se coloca sobre os seus pés com a permissão do pastor. Dalia, dá para comprar uma ovelha? Vem cá então, pastor, a pensão ia chamar ela para lá mesmo. Vem, nós já estamos encerrando, igreja. Aí ele falou assim, ó: levanta, come e bebe, porque longa é a caminhada. Ele comeu, ele bebeu, ele levantou, mas ele foi para a caverna. Mas Deus do passado é o Deus que envia pão e água no presente, mas é o mesmo Deus que te encontra na caverna. Deus está dizendo: eu te coloquei de pé não para ficar na caverna, não para ficar na depressão, não para ficar na ansiedade, não para ficar refém de remédio, não. Eu te coloquei de pé para viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho um Eliseu que precisa receber daquilo que eu já coloquei na tua vida. Eu tenho almas que precisam receber da porção que eu coloquei na tua vida. Tem muita gente para abraçar, tem muita gente para resgatar, tem muita gente para discipular, tem muita gente para formar, tem muita alma para ganhar para o reino. Olha isso, sabe por que de tudo isso, igreja? Eu vou encerrar. Porque antes do apóstolo Paulo impor as mãos em Timóteo, porque muitas vezes a gente quer que o homem de Deus, a mulher de Deus desça e coloca a mão e diz: assim diz o Senhor. Só que você percebeu que antes da imposição das mãos, Paulo vai liberar palavras. Paulo vai liberar palavras, meu pastor. E aqui eu entendo que a primeira forma de acordar o que está adormecido é ouvir. Você lembra quando Deus vai falar com Samuel? Primeiro Deus chama, libera a palavra. E Deus está dizendo: Samuel, Samuel. Paulo está liberando palavra. Pastor, com a sua permissão, pode chamar a nossa pastora aqui. Pastora, por favor, filha. Eu vim aqui para fazer o que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Recarregar iPhone. E como o pastor disse aqui no início, já está aí dentro. Olha para o seu irmão e fala: já está aí dentro. Só que às vezes a tristeza. Vem cá, meu pastor. Às vezes a decepção, às vezes as calúnias, às vezes as perseguições. Mas sabe o que eu acho mais lindo dentro desse texto? Que Paulo está exortando, que Paulo está incentivando, que Paulo está chacoalhando. Paulo não está dizendo: você errou aqui, você errou ali. Paulo está dizendo: desperta. Porque o evangelho não é sobre onde a gente errou, mas é sobre onde Deus vai fazer a gente acertar. Porque se fosse sobre o nosso erro, Ele não tinha enviado Cristo. A palavra diz que Pedro caminha sobre as águas. Em determinado ponto, Pedro afunda, pastor.
Só que interessante que muitos julgam porque Pedro afundou. Só que interessante é que por que Cristo estendeu a mão para Pedro? Sabe por quê? Porque quando a gente cai, Cristo não esquece dos passos que a gente deu. Não esquece das almas que a gente ganhou, dos abraços que a gente deu, dos propósitos, das madrugadas em oração, dos choros pela ovelha. E Deus, eu quero finalizar aqui. Se o Senhor me permite, vocês são meus pastores, mas eu quero orar pela senhora, pastor. E Deus está dizendo assim: estenda as mãos para cá, igreja. Pode louvar, Daniel. Deus está dizendo assim: o que está em você fui eu que coloquei. Foi eu que depositei aí dentro. O depósito fui eu que fiz. E quando nós falamos de depósito, nós falamos de lugar de segurança. E Deus está dizendo: eu confiei quando eu depositei. Eu ainda confio para reativar. Eu ainda confio. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus está dizendo: você não vai precisar buscar nos outros, mas eu vou usar você para proporcionar para os outros. Porque a graça, a unção, a chamada, a autoridade que eu coloquei sobre a tua vida, mulher, eu acendo hoje de novo. Eu estou ativando o que estava adormecido. Eu estou anulando a palavra que te entristeceu. Deus está dizendo: tu não é abandonada, tu é menina dos meus olhos. Eu estou te guardando, eu estou te renovando hoje. Eu estou dobrando a porção sobre a tua vida agora. Estou tirando a angústia do teu coração. Quando tu deitares sobre aquela cama, tu não vai mais sentir a tristeza e o abandono que tu tens. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar.
dizendo: eu estou ativando o que eu coloquei aí dentro. Eu estou ativando o que estava adormecido. Eu estou ativando o que estava parado. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está ativando. Tem alguém nessa noite? Eu encerro. Tem alguém nessa noite? Você que parou na caminhada, talvez por uma palavra. Você que talvez se decepcionou com um homem, com um relacionamento, com um amigo. Mas eu estou te apresentando um Deus que não trai. O mesmo Deus que visitou Abraão e disse: sai da tua terra, da parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu hei de te mostrar. Deus está querendo mostrar para você coisas infinitamente maiores. Deus está querendo ativar. Só que sabe qual que é o mistério aqui? Que para ser ativado tem que dar o primeiro passo sem ver. Talvez você está falando: eu não estou vendo Deus fazer, eu não estou vendo Deus trabalhar, mas Deus está dizendo: dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Tem alguém que precisa voltar para Jesus? Tem alguém que precisa reconciliar com o Senhor? Se não tem, você que talvez não precisa reconciliar, mas você deixou o seu dom adormecer. Você deixou a sua chamada esfriar. Mas o mesmo fogo que revelou a serpente em Atos 28, o mesmo fogo que envolveu a sacerdotência, o mesmo fogo que consumiu o sacrifício, é o fogo que está aqui. É o fogo que revela, é o fogo que restaura, é o fogo que purifica, é o fogo que cura, é o fogo que levanta, é o fogo que acende a chama. Porque a palavra diz lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Você é o altar do Senhor, 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 você é o altar do Senhor. Agora o fogo está aceso, o fogo está aceso. Alimenta ele nessa noite, alimenta ele nessa noite. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espíritos que querem te fazer cair de joelho pra me adorar, tá difícil ser. É na sua fraqueza que eu vou descer. Vem fogo, Não só abre o teu coração, mas é minha. abre o teu coração e deixa o Senhor inflamar, deixa o Senhor acender o que está na cinza, o que está na sua brasinha. Jeová está acendendo hoje. Você que eu conheci na tua frente. Levanta as tuas mãos e diz assim: o fogo arderá continuamente sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, a minha chamada, agora sobre o meu coração. Só você viver nisso. Dá um brado de glória para Jesus e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Eu termino dizendo, mas apenas não existe um propósito. Porque os meus planos são melhores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tua é você. É melhor se provar de dele do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que querem te fazer cair de joelhos pra me adorar.